Você sabe quantas séries você faz para cada músculo na semana? Se você não sabe, se você não manipula isso, você está deixando uma das variáveis mais importantes de lado para a hipertrofia, que é o volume de treino, ou seja, quantas séries que você faz para cada músculo na semana. Será que igual o Arnold fazia 40 séries por semana é o melhor jeito? Ou igual o Dorian Yates fazia 6, 7 séries por semana também vai dar os melhores resultados? Então, tudo isso eu vou te passar aqui nesse vídeo. Eu vou dividir o vídeo em três partes. Primeiro, como calcular seu volume de treino, tá? Quando eu falo volume de treino é quantas séries por semana. Como você vai distribuir esse volume de treino ao longo da sua semana e como você vai progredir em volume. Sim, não é só carga que se progride, volume também conta como uma progressão de carga e eu vejo muita gente que não muda a quantidade de séries, não manipula isso e está deixando sérios ganhos em cima da mesa. Como calcular seu volume de treino? Como você vai saber se você vai fazer 40 séries por semana ou 6 séries por semana? Bom, isso é muito pessoal, tá? Então, o iniciante, por exemplo, ele vai ter ótimos ganhos fazendo uma ou duas séries para cada músculo por semana, porque ele nunca teve nenhum estímulo. Então, uma ou duas séries por semana já vai dar um estímulo suficiente para ele se desenvolver. Agora, alguém que já treina há bastante tempo, se fizer duas séries por semana, não vai ter resultado, tá? Então, quanto mais tempo de treino você tem, mais volume de treino você precisa. Mas vamos falar para a maioria das pessoas que são intermediárias ou avançadas, tá? Tirando o iniciante. Para eu explicar isso, como você vai calcular, vamos pensar em dois extremos, tá? Um extremo chamado MEV e o outro chamado MRV. O MEV aqui é o mínimo de volume efetivo para você ter ganhos. Então, se você fizer menos que isso, você não vai ter nenhum ganho muscular. E o MRV é o máximo que você consegue se recuperar, o máximo de volume que você consegue fazer e seu corpo se recupera positivamente disso. Então a ideia é você ficar entre esses dois, não fazer mais do que isso e nem menos do que isso para ter os melhores ganhos musculares. E como que eu vou saber qual que é o meu MEV e o meu MRV? Isso, como eu falei, é muito pessoal, vou só na prática para você descobrir, mas dando uma dica geral para a maioria das pessoas, para a maioria dos músculos, seria no mínimo 10 e no máximo 20 séries por músculo por semana. É um número bem legal que você pode adotar para você. Mas se você quiser descobrir na prática, você faz um determinado número de séries por semana, começa chutando baixo, tá? Então vamos supor que você faz ali 8 séries por semana. Você está progredindo carga, está treinando certinho e ainda assim não está vendo resultados, talvez você está treinando abaixo do seu MEV e está na hora de adicionar séries, tá? Se você estiver fazendo, sei lá, 20 séries por semana e você não está conseguindo progredir carga, você não está conseguindo se recuperar, talvez você está passando do seu MRV. Então, a sua recuperação e a sua progressão que você tem que analisar para ver se você precisa adicionar mais séries ou diminuir as séries, tá? E eu disse entre 10 a 20 séries, mas só uma observação aqui, são séries válidas, tá? São séries difíceis, são levadas até a falha ou até próximo dela. Série de aquecimento e série de preparo não são contabilizadas nessa conta, tá? Então são 10 a 20 séries válidas. Bom, agora que você já sabe mais ou menos o mínimo que você deve fazer, que serão 10 séries, e o máximo que seriam 20, você vai escolher alguns músculos para fazer um volume de treino maior do que os outros, porque não é porque você consegue fazer 20 séries com determinado músculo que você vai fazer 20 séries para todos os seus músculos. Você vai ter que escolher os seus pontos fracos ou os músculos que você mais quer desenvolver para fazer um volume de treino maior do que os outros, tá? Porque se você fizer um volume de treino grande para todos os músculos, tipo 20 séries para cada músculo, seu sistema nervoso vai pifar, vai ter muita fadiga, não é só a fadiga local que conta, é a fadiga periférica do sistema nervoso. Então, o que eu faço, eu escolho dois músculos que eu quero mais desenvolver, que no momento é meu peitoral e meu ombro, e eu faço um volume de treino maior do que os outros, beirando ali o MRV, tá? Aí, no outros treinos que você montar, no outro mesociclo, você escolhe outros músculos para fazer isso e você vai variando. Não dá para evoluir todos os músculos ao mesmo tempo, tá? Aí, vamos dar um exemplo igual eu falei do meu treino que eu montei agora. Peito e ombro são os meus pontos fracos, eu quero dar mais foco. Então, você já não vai começar fazendo, por exemplo, você montou seu treino, você não vai começar fazendo 20 séries para peito e 20 séries para ombro, tá?
O que eu faço é eu progrido ao longo do meu treino, ao longo do meu mesociclo. Meu mesociclo dura 2 meses, tá? Então não é legal você ficar mudando de treino toda hora também, já dando uma visão bônus. Mantenha o mesmo treino por pelo menos durante 2 ou até 3 meses para você conseguir progredir, tá? Então a ideia é você pegar esses dois músculos, como por exemplo peito e ombro, começar ali no seu MEV, que é o mínimo de volume efetivo, e ao longo do tempo você vai aumentando as séries, tá? Mas isso vai entrar no último tópico que eu vou te ensinar exatamente como progredir ao longo do tempo para você ter uma progressão mais duradoura e que dê mais resultado. É como você vai distribuir esse volume ao longo da semana, tá? Então vamos supor, falando de peito e ombro, que você vai começar fazendo ali 12 séries para cada um. Você não vai pegar essas 12 séries e jogar no mesmo dia, fazer um dia de ombro e um dia de peito, tá? Já falando sobre frequência, já falei isso em outros vídeos, é legal você distribuir ele ao longo da semana, fracionar. Então você vai pegar essas 12 séries, ou você vai treinar 2 ou até 3 vezes na semana. Então você vai pegar 4, 4, 4, por exemplo, segunda, quarta e sexta, ou vai fazer 6 e 6, né? Tipo terça e quinta, por exemplo. Então treine no mínimo 2 vezes cada músculo, 2 ou 3 vezes cada músculo por semana. Pega esse volume e fraciona em 2 ou 3 vezes, beleza? Nunca em um dia só. No último tópico, como que você vai progredir em volume, tá? Além de progressão de carga, que repetição e peso na academia, também é interessante você progredir em volume ao longo do seu mesociclo, do seu treino, tá? Porque se você já começar seu treino fazendo ali, vamos supor, dando um exemplo do mínimo e no máximo que eu uso para mim, 10 e 20 séries. Se você já começar fazendo 20 séries para peito e para ombro, você já vai estar próximo ali do máximo que você consegue se recuperar e você não vai ter uma progressão tão grande. Então é legal esticar ali o chiclete para você conseguir progredir durante bastante tempo, 2 ou até 3 meses. Então eu sempre começo a liberando meu MEV, que é o mínimo de volume efetivo, e vou aumentando ao longo do tempo, tá? Como que eu aumento? A cada 2 semanas, mais ou menos, eu aumento 2 séries. Essa é a média que eu uso, até chegar no meu MRV, que seria 18 ou 20 séries ali, mais ou menos. Depois eu faço um deload, tá? O que é o deload? É uma semana que você tira para descansar, que você faz muito menos séries do que você faz normal, sei lá, 5 séries por semana para deixar seu corpo se recuperar, e depois no novo mesociclo você pode voltar acima de onde você começou do outro treino, tá? Então se você começou fazendo de 10 a 18 séries, você tinha uma semana de deload, aí no próximo treino você pode fazer de 14 a 20, por exemplo, porque quanto mais tempo de treino você tem, mais volume de treino você precisa. E para encerrar o vídeo, dando uma dica bônus aqui, o seu cardio vai te ajudar bastante para você ter uma capacidade de trabalho maior, ou seja, você consegue fazer mais séries, e quanto mais séries você faz e se recupera disso, mais resultado você tem. Então quando você está com o seu cardio em dia, você consegue se recuperar mais e assim fazer mais séries por semana para ter mais hipertrofia, tá? Então não deixe o cardio de lado, mesmo em fase de ganho de massa muscular, faça cardio, porque assim você vai melhorar a sua recuperação, você vai conseguir fazer mais séries ao longo da semana para ter mais resultados, fechou? Espero ter ajudado, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.